lei, ela não faz a pessoa não pecar. Faz. Não. Sozinha não faz. Sozinha não, mas ela faz parte. O Código Penal, se você der um Código Penal pro assassino, ele não vai deixar de ser assassino. Por ler a lei. A lei em si não é para isso. Romanos 3:20 diz assim, ó, visto que ninguém será justificado diante de Deus por causa da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é um aspecto. Deixa eu concluir não é o que o texto diz. Sim, esse é um aspecto. Então vamos lá. O que a lei serve para quê? A lei não serve para você parar de pecar. Não serve. A lei serve para você entender que você é pecador. Pela lei que você olha e fala, nossa, eu cometo isso aqui. Eu sou essa pessoa. Na verdade, a lei serve para mostrar a nossa impotência, a nossa queda e o quanto somos falhos e o quanto precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Êxodo. Sozinho. Sim, e Êxodo 20:20. Vamos chegar no 20, mas Quem eu tem quero... Que diz lá, ó. Ezequiel, Deus... por favor, a gente vai voltar nesse texto aí. Tá. Tem uma pergunta que veio pro pastor César. Paz do Senhor. Pergunta do pastor Adriano para o pastor César. Se Jesus veio, ele não veio, Mateus 5,17, ele não veio destruir a lei e nem os profetas. Ele não veio abrogar, ele não veio substituir a lei, mas veio cumprir. Se ele veio cumprir a lei, por que então nós, observando o Novo Testamento, nós não guardamos o sábado? Se ele não veio substituir a lei, ele veio cumprir a lei. Perfeito. Justamente porque Jesus Cristo cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir a lei desde Adão até o dia de hoje, com uma exceção: Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei e isso deu a ele legalidade de ser o Salvador. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser Salvador. Perfeito. Então, porque ele cumpriu a lei, ele pode nos salvar. Do que a Bíblia chama de maldição da lei. A Bíblia chama de maldição da lei, porque maldita... Vamos ler aqui o texto, ó. Gálatas 3:10. Todos, nenhum homem foi ou vai ser justificado pela lei, gente. Diz assim, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, tipo Ezequiel, estão... Ué, mas você não está defendendo a lei? Sim. Então vamos repetir. Não, mas não então, as obras da lei. Eu só vou ler o texto. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, que é o que você está defendendo. Continuação do texto. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé, lei de um lado, fé de outro, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perfeito, César. Nenhum adventista discorda dessas coisas. A grande questão é, se você estiver ensinando o membro da igreja a não roubar, você está maldito debaixo das obras da lei porque você nega Paulo e etc? Não. Esse é o ponto. Quando a gente ensina as pessoas a guardarem o sábado, a gente não está ensinando nada disso. Que Cristo não nos resgatou da maldição da lei, que nós somos salvos pelas obras da lei, não é nada disso. Porque eu estou citando o texto assim. Então, por que eu estou citando o texto assim? É porque como você não tem um texto, certo, claro, que manda guardar o sábado no Novo Testamento, você, quando vai se referir a isso, você fala, não, porque a lei, porque são 10 mandamentos, são os 21 critérios. Certo. Então, eu estou tratando como lei. Não, se você apresentar o texto do sábado, a gente trata o texto do sábado, né? Que não tem o texto. Claro que tem, César. O sábado lá no dia do inverno, o sábado lá em Apocalipse 14, a própria referência... Ezequiel, não é porque a palavra sábado aparece na Bíblia em vários textos que está escrito para guardar o sábado. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor César. Sábado... Pastor César, para o ouvinte leigo, que está em casa acompanhando e que tem dificuldade mesmo, porque quando a pessoa começa a ler a Bíblia, geralmente ela começa pelo Gênesis, ela passa pelo Êxodo e vê os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, sempre a gente olha com um olhar diferente. Os 10 mandamentos, eu acho que o catecismo católico acabou
deixando os 10 mandamentos num lugar diferente da Fazer nossa uma mente. versão diferente. Né? Isso. Não é confuso para essa pessoa quando ela lê esse texto lá na Bíblia e a gente fala assim, olha, não, tudo isso daqui a gente pode fazer, menos o sábado. Qual que é o problema do sábado? Essa rejeição contra o sábado se dá por quê? Por fatores, como foi dito agora, práticos e culturais, por conta de trabalho. Por que o sábado não passou pela peneira do Novo Testamento? Eu acho que passou, mas por que Não, sim, mas é para ele. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu não tenho ódio contra o sábado nem contra sabatistas. Sim. Né? Eu conheço pessoas que guardam o sábado por devoção a Deus, cristãos verdadeiros. O grande problema é quando você diz assim, ó, se você não guardar o sábado, você vai pro inferno. Uhum. E essa é a cultura adventista. Uhum. Essa é a cultura adventista. O adventista faz do sábado um salvador. Uhum. Um concorrente de Jesus Cristo na obra da salvação. Num nível, o Ezequiel pode negar o que eu vou falar. Mas é só pesquisar. Uhum. Num nível que... E eles não têm texto pra isso, tá? Isso é cultura que eu tô falando. Mais uma vez, antes de falar, o que eu vou dizer é cultura. Isso é a cabeça do adventista. O adventista crê que se você morreu, sei lá, você foi um ímpio e tal, no último dia você ficou lá 10 dias em observação lá no hospital, morre, não morre. Aí você foi lá, um adventista pregou, você creu em Cristo, só que era uma terça-feira. Aí você morreu. Então você não guardou o sábado. A cultura adventista diz que a sua jornada da terra até chegar lá no céu chama jornada de um sábado. Você sabe disso, né? Uhum. Chama jornada de um sábado. Porque não tem como você chegar no céu sem guardar sábado. Essa é a cultura adventista. Essa é a cultura adventista. Entendeu? Então, quando o adventista tem essa cultura de que o sábado é importante, o sábado... Peraí, não. Quem salva no Novo Testamento não é o sábado, não é uma obra. Quem salva no Novo Testamento é uma pessoa. Eu li agora há pouco Romanos 3, 10 em diante, que fala que é evidente que pela lei ninguém será justificado. É que o tempo é curto. Lá na frente, no versículo 23, diz assim, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei. Lembrando que ele está falando para hebreus, para os praticantes lá. Estávamos todos sob a tutela da lei. Nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor a Cristo. O que a lei? Para que serve a lei? Para dizer assim, vocês não conseguem, vocês precisam de um Salvador. Aí chega o Salvador. Aí o Salvador chega, como? Na nova aliança. A gente vive num novo pacto, não lá do Sinai, mas do Calvário. E esse novo pacto tem novas regras. E nessa nova regra, o sábado não chegou. Eu não tenho culpa que o sábado... Se Jesus tivesse dito, guardai o sábado, eu estava agora guardando o sábado. Pastor Ezequiel, o senhor disse que o sábado passou pela peneira do Novo Testamento. Claro. Aí é isso que a gente vai conversar agora. No Antigo Testamento, tivemos uma situação de Davi, que ele, no sábado... Ele teve acesso aos pães dos sacerdotes. Jesus deu esse exemplo. Os discípulos de Jesus, em Mateus capítulo 12, eles estavam colhendo espigas no sábado, e me parece que a pergunta que mais... O que mais chocou as pessoas, que motivou aquela pergunta, foi eles estarem quebrando um princípio do sábado que era comum para eles. Certo. O que aconteceu, na sua opinião, em Mateus capítulo 12? O que aconteceu com Davi? Não é pra gente uma brecha... pra gente entender que o sábado não é tão importante assim? Bom, primeiro que se assim fosse, a Bíblia estaria errada ao dizer que ele é tão importante assim, né? Não, mas ela diz naqueles outros textos. Isso, né? Enfim, mas o fato é que se estabelece que o sábado tem que ser guardado. Aí se vamos pensar assim, Davi não guardou, isso quer dizer que não é importante. Aí é um pouco complicado. E né? Jesus e os discípulos, Mateus capítulo 12. Isso, tranquilo. Esse eu acho que é um texto mais forte. Não, eu acho assim, ó, o que acontece? Sem sombra de dúvida, a ação de Jesus em relação ao sábado, ela é uma das coisas mais importantes do Novo Testamento. E em geral, Jesus tem esse caráter meio subversivo em função do entendimento farisaico sobre o sábado, que é uma discussão difícil. Porque depois que se estabelece que se tem que guardar o sábado, ainda restam 1 bilhão de dúvidas. Pode ver televisão no sábado ou não, pode lavar a mão, não pode tomar banho, pode fazer um trabalho, cozinhar, tem milhões de problemas. Socorrer alguém, Jesus deu esse exemplo, né? Se uma ovelha caiu no sábado. Isso, tem todo esse tipo de problemática. E os fariseus tentaram resolver esses problemas, criando a cerca em torno da lei. Porque aí se você não transgredisse as cercas em torno da lei, você não transgrediria a lei. E Jesus quebrou essa cerca, mas não quebrou a lei.
E aí que entra um pouco desse aspecto. Então Jesus ignorou as tradições, inclusive evocou de forma proposital a discussão. Jesus poderia ter curado aquele homem da mão ressecada qualquer dia. E ele chega no sábado e... Não, então você vem pra frente aqui agora e você Então Jesus é contra o sábado da religião, mas não é contra o sábado da Bíblia. Da revelação, claro, óbvio. O sábado é uma lei moral? Sim, É possível quebrar uma lei moral e ficar inculpável? sim. Como? Fazendo o que Deus mandou. Por exemplo, assassinato. Lá em 1 Samuel 15. Deus manda Saul ir lá e matar o pessoal de Ameleque, porque eles tinham tido aquelas matanças lá em relação ao povo. Saul não mata aquelas pessoas e Deus briga com ele. E se tivesse matado, não teria culpa. Então, E quando Deus manda fazer, não tem culpa. guardar o sábado é moral? Sim. Aqui no versículo 12, que você conhece muito bem, Claro. o texto diz o seguinte. Ora, transgridem, capítulo 12, versículo 5. Versículo 5, diz assim: Não lestes na lei que no sábado os sacerdotes violam o sábado e continuam sem culpa? É o mesmo princípio. Então, é possível você não guardar o sábado E não ter culpa. e continuar sem culpa. Sim, ou é você ser o pastor adventista que trabalha no sábado. Então, pronto. Então Só que não isso trabalhar só que esse é no o dia trabalho de da sábado. salvação, não é o trabalho do dia a dia. Trabalho da salvação. Sim, o trabalho aqui é no templo, é o sacerdote que está no templo, não é? Não, qualquer peraí, trabalho. calma aí. Mas nesse texto aí, César, Peraí. deixa eu só- O sacerdote no templo tá salvando? Óbvio, ele está mediando a salvação, Não. ele está derramando sangue, invocando o nome de Deus, levando o sangue lá para dentro. É o trabalho Mas vocês da redenção. vocês não dividem a lei em duas partes? Também moral cerimonial. Tá. As oblações do templo são morais ou cerimoniais? Cerimoniais. Que é exatamente o que salva Calma o aí. povo. São cerimoniais. Sim, O sábado é moral. sim. É possível quebrar uma lei moral em detrimento de uma cerimonial? Sim, porque a cerimonial é superior. A cerimonial é superior à lei Óbvio, moral? porque, olha só, a lei cerimonial media o perdão do pecado da lei moral. Se Não, você mas- transgride a lei moral, você tem a lei cerimonial para te salvar. Se você transgride a lei cerimonial, não tem quem te salve. Pastor Ezequiel, mas acho que tem um problema aí, você que é o entendeu? seguinte, eu entendi. Não, mas eu esse é o entendi. ponto. Peraí. Uma lei Nenhum serviço do templo ou da igreja salva ninguém. Exatamente. A esse pregação não ponto. salva as pessoas? Não. Como que não? Claro que a pregação Não, de não. Cristo do evangelho não, Não. salva ninguém. Peraí, você crê que a pessoa é salva pela pregação? Óbvio. É o que Paulo diz lá em Romanos 9. Então a gente tem um problema de cristologia Não, aqui mas não agora. está sendo pregado Cristo e a pessoa está Não, aceitando então- a Cristo. então vamos lá. Mas a obra da salvação no Então a gente santuário tem, era então vamos lá, a mesma. vamos lá pro básico da fé. Vamos falar de Certo. cristologia. Efésios 2:8, o que diz? Somos salvos pela graça Pela mediante a fé. graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Perfeito. São as obras que salvam. Não. É a pregação que salva. E muito menos o ritual. É a também. pregação que salva. Olha só, mediante a fé. Fé Não em é a quê? pregação que Mas salva, é mediante a aquele fé. que está sendo pregado que salva. Sim, Nós eu somos salvos por uma concordo, pessoa, mas é pastor. mediante a fé. Se a fé tem que ser pregada. Então, vamos lá, é mediante a fé. Se a fé não for pregada, alguém vai ser salvo? Deus tem seus meios. Por exemplo, quem pregou o evangelho para Paulo? Não, tudo bem, vamos pensar. Quem pregou para Paulo? Foi o próprio Cristo. Então- Apareceu para ele. Então ele foi salvo sem uma pregação humana. Não, mas teve a pregação divina. Mas tenho- o fato é, a pregação é um meio da salvação. Eu tenho uma Não tem pergunta como muito negar boa isso. aqui, César, que talvez dá tempo da gente se acalmar um pouco e continuar. Olha só. Eu não tô nervoso. Não, tá não. todo mundo calmo. né? Então só eu que tô. Que isso. Ah. Vamos lá. Aldo Rodrigues Moura. Se não devemos guardar o sábado, o dízimo devemos dar? Espera que eu vou ler as demais aqui. Sou professora Luciane Calassa, resido em Goiânia, capital de Goiás. Tenho uma pergunta aos debatedores. Está escrito em Mateus capítulo 12, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Esta foi a fala de Cristo Jesus numa narrativa onde os fariseus questionam o mestre por verem os discípulos colhendo e comendo espigas. Jesus dá outros exemplos no capítulo. Então, supõe-se que essa lei do sábado não valia mais a partir do ministério de Jesus. O que os debatedores têm a dizer, pastor Ezequiel? Não, Jesus não transgride o sábado, nem permite que transgrida-se, mas ele quebra sensibilidades em torno do sábado. Então, não podia colher espiga em tese, mas Jesus permite que se colha espigas. Mas o mandamento não diz que você não pode colher Pastor espiga. César, mas isso que ele falou, não pareceu que Jesus chocou quando fez isso no sábado e parecia que aos olhos dos outros ele estava transgredindo o sábado? Sim, parecia. É que os adventistas, eles têm eles entendem que até Deus guarda o sábado. Guardou lá no começo. O adventista, ele entende que Deus descansou no sábado. Sim. E aí é complicado porque você
por exemplo, agora há pouco a gente estava com um problema de cristologia, porque o Ezequiel acredita que a pregação salva as pessoas. Sim, mas claro que salva. Entendeu? E isso, é esse o problema de interpretação. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, Deus se cansa, Ezequiel? Oi? Não. Como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Ah, mas é uma discussão dele, né? A Bíblia diz que ele descansou. Não, eu também, a Bíblia diz que ele descansou, mas como é que uma pessoa que não se cansa, descansa? Como que explica? Não sei. Então, se alguém perguntar pra você, pastor, como que é o descanso de Deus? Não sei. Então eu vou te explicar. Como que é? O descanso de Deus é o descanso da satisfação. Pode ser. Ele viu que tudo estava perfeito. Tudo ótimo. Então viu Deus e era muito bom e tal. A palavra tov no hebraico aparece ali. E o descanso de Deus, não é que Deus estava cansado. Sim, claro. Óbvio. Deus de descanso, o descanso da satisfação. O texto que vocês, eu não sei quem citou aqui, acho que foi você, de João 5, do rapaz curado lá em Betesda, Jesus Cristo diz assim, naquele texto, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sim. Que dia era aquele? Sábado. Sábado. Sim. Sábado, é como se Jesus dissesse assim, hoje é sábado e eu e meu pai estamos de serviço. Isso. Então Deus trabalha no sábado. Sim, não tem problema nenhum. Eu tenho aqui uma pergunta, é a última pergunta que eu tenho aqui na minha mão, que diz o seguinte, paz e graça, referente à guarda do sábado, por que utilizar então serviços como energia elétrica celular quando se diz que ninguém trabalha nesse dia? Aí eu quero só complementar aqui, pastor Ezequiel, seria possível que nós guardássemos o sábado todos e mantivermos a nossa vida normal? Como assim? Se todo mundo guardasse o sábado, sim, quem ia te socorrer, quem ia te ajudar, quem ia manter a energia elétrica, quem ia cuidar das coisas? Perfeito. Esse é um tipo de exemplo que mostra onde exatamente está o problema, né? Só que vamos chegar à conclusão de que a vida seria impossível se tivesse que guardar o sábado. Se todos guardassem o sábado ao mesmo tempo. Onde estaria o erro? Estaria em Deus? Deus deu uma lei que é estúpida, que atrapalha a vida das pessoas e etc. Então vamos lá. Ou Deus não mandou o mundo inteiro guardar o sábado e apenas um povo? Ué, mas aí é uma discussão complicada. Por exemplo... Não, é só você mostrar... Você tem um texto, olha só, no Deus Antigo mandou Testamento... só um povo não adulterar? Porque é uma unidade desses 10 mandamentos. Deus só pureza sexual é só para o povo. Foi só para aquele povo que Deus mandou. É complicado. Foi só para aquele povo que Deus mandou. E por que os israelitas julgavam os pagãos como imorais? Porque eles tinham idolatria sexual. Porque... Eu acho o texto. Sim, milhares. Acho ter um. Não, milhares. Então me dá só um. Não, milhares. Então me dá um. Olha só, os pagãos eram me dá um texto reconhecidos... onde os judeus estão julgando a sexualidade das pessoas. De fora. Versículo. O próprio Paulo é um judeu julgando a sexualidade das pessoas em Romanos 1. Ele falando lá que as mulheres julgam, não sei o quê. Aí você tá saindo lá do texto que você propôs, do Antigo Testamento. Mas é o mesmo princípio. Na graça, nós temos as leis e as regras do relacionamento sexual. Eu tô dizendo o seguinte, Deus deu a lei para os judeus. Certo. Deus não deu a lei para os sírios. Deus não deu a lei para os egípcios. Deus deu a lei para os judeus. Certo. Lá no acordo do Sinai, eu mostrei o texto aqui pra você, foi bem na hora que ele fez o intervalo, e não te fez justiça na volta, porque você queria responder. Eu disse, você estava no Egito? Não. Você disse não. Mas eu expliquei lá o sábado espiritual, né? Mas o sábado espiritual quem explicou fui eu. Você disse que... eu só disse que concordo e que o espiritual não quebra o literal. Então, mas vamos lá. A lei, o não adulterarás, era só para os judeus aquela lei. Então não era pecado o pagão adulterar. Porque vocês não conseguem entender que quando Deus deu a lei, Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Certo. Ele já sabia que todo mundo não ia cumprir? Sabia. Claro. Sabia. Por que Deus deu uma lei sabendo que todo mundo não vai cumprir? Que ninguém vai conseguir cumprir. E os propósitos divinos em relação a isso. Não, os textos que eu li aqui de Romanos explicam. Ele diz isso sabendo que viria algo superior, o socorro ia chegar. Sem dúvida. E esse socorro é Cristo. Sim. E quando chega Cristo, essa lei que foi dada apenas para um povo, transborda para todas as nações a partir do novo acordo. O novo acordo é o Novo Testamento. Mas é essa lei. Então, porque, olha só, são duas coisas que o novo pacto faz. É o perdão dos pecados e escrever as leis de Deus no coração. Como é que Deus perdoa os pecados? Através de Cristo. Sim. Como é que ele escreve as leis no coração? Espírito Santo. Através exatamente, através do Espírito Santo. Só que no Novo Testamento, essas regras, o sábado não sobrevive ao novo pacto. Óbvio que sobrevive. Por que o sábado? Vou explicar por quê. Por que o sábado não sobrevive ao novo pacto? Porque de todas as 10 regras do Antigo Testamento, do Decálogo, o sábado ele tá lá, e eu já mostrei em Colossenses,
como sombra dos bens futuros. Não, mas isso Gente, não é nós estamos caminhando para o encerramento do Verdade. programa. Temos 2 áudios, é uma pergunta para cada um de vocês, tá bom? Vai. Então eu vou soltar o primeiro áudio, aí o pastor que for citado é o que vai responder e em seguida o próximo áudio. Pai do Senhor Rádio Musical, quem está falando aqui é o Washington. Fazer uma pergunta para o nosso pastor Ezequiel. O pastor Leandro Quadros, uma certa feita no vídeo dele, falou que os adventistas deveriam sair dos seus empregos, tá? Que não poderia trabalhar no sábado. Queria saber a posição do pastor Ezequiel. Um adventista ou um cristão, ele não deve trabalhar no sábado? O senhor aconselha ele sair do emprego e tentar procurar um outro? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta muito difícil. E assim, tudo tem contexto. Eu acredito que o ideal seria ensinar a pessoa de que esse é um ideal a ser atingido, tá? Mas que ela precisa se preparar para isso em relação a inúmeras questões. Eu não diria para ninguém sair do seu emprego que trabalha no sábado e passar fome, e deixar a família passar fome e fazer uma coisa irresponsável. Mas não creio que esse seja o propósito do sábado. Todavia, precisa se preparar para fazer essa mudança, caso deseje e pense que precisa fazer. É a mesma coisa de um cara Então você crê que o cara tem que sair do serviço mesmo, mas com mais cedo ou mais programação. tarde, sim. Mas tem que sair. Sim, mais cedo ou mais tarde, sim. Perfeito. Temos uma pergunta para o pastor César. Graças a paz, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel de Lajeado, Rio Grande do Sul, congrego em uma instituição pentecostal. Uma pergunta ao debatedor pastor César Cavalcante. Em Marcos 2, 27, 28, diz ali que o sábado é para todos os homens. Alguns dizem, inclusive ele defende que é só para judeus. Em Marcos 7, 15, diz ali que aquilo que sai da boca do homem é o que contamina o homem. Como entender essa questão se ambos os textos foram escritos para o mesmo público, gentil, pelo mesmo autor, que era um judeu, usando o mesmo substantivo genérico antropos? Bom, primeiro você citou o texto de forma errada quando você disse que o sábado foi dado para todos os homens. Não diz, a ideia do texto não é essa, e nem o texto, a palavra do texto não é essa, nem a ideia. O texto diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, esse texto não está dizendo, acho que até o Ezequiel concorda, esse texto não está dizendo o sábado é uma ordem para todos os homens. Não. Eu acho que tem essa implicação. Não. O texto diz o seguinte: o sábado, o descanso, foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do descanso. Sem dúvida. É só isso que diz o texto. Então você já citou o texto erradamente. Vamos pra frente. Ok. Ouvintes, nós falamos quase que 1h30 sobre esse assunto. Foi muito bom. Eu acredito que dos dois lados nós ouvimos exatamente a base, o cerne de quem acredita e quem defende, de quem não acredita e que não defende. Mas eu tenho que caminhar agora para as considerações finais. Eu vou pedir para que o pastor Ezequiel faça as suas considerações finais, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Não, tranquilo. Bom, prazer enorme estar aqui, muito legal, muito gostoso. Eu tenho certeza que fazer esse debate não é fácil, nem para vocês, nem para mim. Porque a gente tem muito pouco tempo para lidar com um assunto gigantesco que vem lá do 7º dia da criação do mundo até hoje, passando por milênios e milênios de discussões, de interpretação, de dificuldades práticas, de questões que não seria fácil adequar à realidade do mundo à guarda do sábado. Existem desafios teológicos e é importante entender que a gente, quando prega a guarda do sábado, não prega contra o que Paulo pregou, não prega contra nem os textos específicos, Romanos 14, Colossenses 2, Gálatas 4, nem contra os textos de forma mais ampla. Naturalmente a gente entende as coisas de uma forma um pouco diferente e não posso falar em nome de todos, porque cada adventista tem um pouco de uma visão. Existem adventistas super legalistas, super hereges, super fariseus, super equivocados, e é a minha função combatê-los, acima do que é a função de vocês. Mas também tem um monte de adventista com compreensão da graça, do amor, da fé, da justiça, da verdade, e que ama a Cristo e que ama a Deus e que busca expressar isso não só na guarda do sábado, mas no amor em relação às pessoas, mesmo com quem pensa diferente. E isso é uma coisa importante. Não é fácil a gente educar as pessoas em relação aos paradoxos desse tema. Concordo com muita coisa que o César colocou.
Discordo também de muita coisa. Não é fácil explicar em pouco tempo, mas me sinto muito honrado de estar aqui batendo esse papo, não para defender o sábado, para defender, acima de tudo, o Senhor do sábado, que tenho a percepção de que ele tem essa ordem, de que ele tem esse descanso, mas respeito a visão contrária, não tenho a percepção de ser o juiz de quem vai ser salvo ou não vai ser salvo, muito menos com base nessa régua. Okay. Deus vai levar em conta tudo a respeito de todos e, acima de tudo, vai buscar a fé. E onde ele encontrar a fé verdadeira, ninguém precisa ter medo, porque não há condenação para quem está em Cristo. E obrigado pelo espaço. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, vai lá, vem Senhor Jesus no YouTube e a gente se vê por lá. César, considerações finais. Agradeço, é sempre bom quando eu troco de cadeira aqui no debate. Me perdoa, eu não quis ser desrespeitoso com você. Nunca fui, nem foi. Eu acho que eu fui um pouco contundente algumas vezes. Normal. Se eu excedi, me perdoa, não quis ser pessoal. Uma alegria muito grande, Gessé, você media com brilhantismo aí, Deus abençoe. E acho que ficou claro a minha posição. O Shabat é uma sombra que aponta para Jesus. Mateus 11, 28, Jesus Cristo disse: se você está cansado, se você está sobrecarregado, vem a mim que você vai encontrar o verdadeiro sábado, vem a mim que você vai encontrar o descanso, o Shabat. E o cristão, ele descansa na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. É claro que o sábado ele deixa uma figura importante, que você não tem que trabalhar só para você, viver só para você, você também tem que pensar em Deus, e essa é a marca que fica também para o Novo Testamento. Nós louvamos e adoramos a Deus em qualquer dia da semana. Romanos 14 diz que faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias, e Deus o recebeu como seu, e está tudo bem. Não existe essa ordem. Vou pedir a você que está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva aqui no meu canal, no César Cavalcante. Todos os dias tem debates às 11 da manhã e todas as tardes tem programa ao vivo de perguntas e respostas às 2 da tarde, horário de São Paulo. Deixa um like, Deus abençoe, um grande abraço a vocês. E meu Insta é também o mesmo nome, @César Cavalcante, só que o meu nome escreve errado, escreve com S e Z, só para confundir o inimigo. Então é César, mas com S e Z, né? César, se fosse com C, teria o dobro de seguidores, né? Com certeza, com certeza. Então, só para complicar a sua vida, @César Cavalcante lá no Insta, mas com S e Z. Gente, que debate proveitoso, que debate de ótimo nível. Eu confesso que eu me sinto pequeno como mediador, porque quando vem aqui, acho que estou aprendendo a ser debatedor, de vez em quando vocês me deixam ser mediador. Obrigado, Rádio Musical. Obrigado, César, por ter me emprestado o seu lugar por esses minutos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.